Sandro, como é que se escolhe o cachorro ideal? Como é que eu escolho um cachorro? Bom, Gretel, essa é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, ó, a gente quando vai escolher um cachorro, o grande segredo é como eu falei um pouquinho Não antes. precisa ser de raça. Não. O cão não existe. Se for comprado, se você for na rua, se o cachorro vinha caminhando e afinidade e não era de ninguém, leva ele para casa. O grande segredo é como eu sou e o que eu posso dar para ele. É como ter um filho. Os filhos vêm às vezes por descuido, mas Geralmente a gente programa. a gente programa o filho. A gente casa, a gente tem a função de casa. E o cachorro é a mesma coisa. Né? Eu vejo muita gente assim, ó, muitos clientes meus que eram filhos, uns não podiam ter cães. Então eles guardaram isso por anos. E quando trabalharam, quando se formaram, quando era a sua vida, eu desejo ter um cachorro. Aí, qual o desejo desse cachorro? Eles vêm para mim e eu pergunto, qual o desejo desse cão? O meu sonho é ter um pastor alemão. Ou o Doberman, que eu vi no filme. Ou ter um Border Collie que anda atrás das ovelhas. Agora, a grande pergunta minha para ele é assim, ó, será que tu está preparado para isso? Será que tu conhece o pastor alemão que levou 220 anos para ser preparado dessa maneira? Será que eu tenho condições? E hoje, com a grande moda que é os cães, os criadores são mais interessados e querem cães mais, como é que eu vou te dizer, mais efetivo em fazer a sua função. Por exemplo, um cão pastor alemão mais representativos da sua raça. Por exemplo, é isso aí. Um cão, por exemplo, como é que é pastor alemão de 30 anos atrás, não é o mesmo cão de hoje. Hoje ele é muito mais magro, muito mais ativo, muito mais destemido e determinado. Eu vou levar um cão desse para casa? Quando é pequeno, é maravilhoso. A minha família, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho um bom trabalho, porque eu sou... A minha família recebe o cão como está recebendo um bebê, porque eu sempre sonhei com esse cão e a minha mãe não me deixava ter esse cão. Então, quando ele chegar aqui, eu vou dar tudo o que eu não pude dar para ele. Ok? Tá errado. Em primeiro lugar, eu tenho que me preparar para essa raça. Se o meu sonho é um pastor alemão, eu quero me preparar para ele, eu quero conhecer a raça, como é que ele funciona, o que se ele perde pelo, se ele tem pelo curto, tem pelo longo, se ele é agressivo, o que ele precisa, porque os cães acumulam, o que está acontecendo hoje é o desvio de comportamento. Isso eu ia te perguntar. O desvio de comportamento é por não fazerem a função com que eles foram criados. Tipo, eu tenho um galgo, tá? Que é um cão primitivo, feito para correr. Ok? Ele está em casa e não corre. Se ele não está em casa e não corre, ele começa a correr atrás de tudo que tem na tua volta ali, ele morde o rabo, ele começa a latir demais, começa a agredir, que não é o instinto dele, mas ele precisa preencher aquele vazio. Tá ocioso. Então, aí vem o distúrbio, aí vem toda a disfunção de comportamento. Por exemplo, como é que é um cão pastor alemão? O cão pastor alemão foi feito para trabalhar quase que 24 horas. Ele só descansa, com o olho aberto e outro fechado. Isso. Ele não descansa, ele está sempre pronto. Agora, se eu não sei dar isso, se eu torno ele ocioso com a minha família, dando churrasquinho, brincando, fazendo, ele vai começar a procurar o que fazer para preencher essa lacuna que existe, aonde se manda exercício, disciplina, regras e depois o afeto. Eles precisam disso. É isso que já vem na mente dele, porque o Criador, quem fez a raça, quem trabalhou a raça por 220 anos, buscava um cão que fosse completo. Um cão que fosse ativo, que fosse passivo, que fosse um trabalhador, que fosse leal, destemido. É isso que ele queria. Só que a gente leva um bicho desses, e com todas essas capacidades, para um mundo onde a gente só dá, certamente vai estourar alguma coisa nele. Ele vai ficar muito agressivo, sem educação e vai começar a causar problemas. Então, a gente... Desculpe. Não. Então, a gente assim, ó, mesmo que seja um cão de rua, eu fui lá no abrigo e eu escolhi um cão de rua. Não fui obrigado a levar, porque acontece muito dos abrigos fazerem a pressão para te levar o cachorrinho. Te dizem que o cachorro é pequeno, ele é grande, que ele é calmo,
hiperativo. Então, o que eu faço quando eu vou escolher um cão desse aí? Eu vou no abrigo pelo menos umas 10 vezes antes. Escolho o meu cachorrinho, entre todos, eu vou lá, conheço os outros cães e começo a ter uma afinidade com ele. Mostrar o meu cheiro para ele, mostrar como é que eu sou com ele. Se ele é um cão adulto, eu tiro para dar caminhadas longas, porque caminhando onde se torna a coisa mais acessível, onde os dois começam a se conhecer. Então eu pego meu cão e saio a caminhar. Esse meu cão que eu escolhi lá no abrigo. Saio ele para caminhar, voltinhas curtinhas, pequenas, entendeu? E nós vamos criando afinidade. E no decorrer desses dias, eu já conheço ele e ele me conhece. Eu já sei que ele não é hiperativo, eu sei que ele gosta de ter afeto, eu sei que ele gosta de fazer um trabalhinho, eu sei que ele gosta de andar correndo junto comigo. Então, quando eu levo ele para casa, a minha família toda já tem um vínculo com ele. Esse é o cão ideal. Entendeu? As pessoas precisam... Hoje em dia, pelo menos, eu que eu tenho visto, não sei se é assim, eu queria que você me confirmasse, que educar mais os filhos a respeito de como tratar o cão, porque acontece muito das pessoas se queixarem de tal ou qual raça, porque agrediu o próprio filho do dono. Mas não tem ali um componente assim de... É assim, ó, eu vou um pouquinho mais longe disso. Por exemplo, enquanto a gente é criança, eu tenho um exemplo para mim. Eu, quando era criança, eu tinha meus cachorros de rua. Que a minha mãe, ela não gostava, a minha avó gostava, mas ela dizia que eu trazia muito cachorro. Eu pegava 3, 4, 5 e cadelas prenhas, levava para casa e era uma festa. E eu via que o meu vizinho ao lado tinha um cachorro e tinha 2 filhos. E volta e meia ele estava mordendo as crianças. Ele sempre atacava as crianças. E eu já desde pequeno olhava, mas por que tá com... Mas eu não entendia ainda. Mas eu já dava essa função para o meu cachorro, que era atividade, entendeu? Mostrava, tocava nele em situações. Então o que a gente deve fazer? O filho, quando chega, é a base da nossa casa. É tudo aquilo que a gente... E quando a gente tem um cão já, a ideia é já ir mostrando para o cão. Mostrando aquela energia que você está esperando alguém, tá? Deixa ele tocar nessa barriga, chama junto ele, conversa todo mundo junto. Quando nasce o bebê, leva ele lá no quarto. Se é um cão pet, um cão que é socializado assim, entendeu? Leva ele junto lá. A criança cheirar é importantíssimo. Eu conheço cães que adoram cheirar os pés das crianças. Cheiram os pés, eles ficam alucinados, porque ali tem o suor mais. Então, ali eles conhecem mais. E aí a afinidade é longa. Uma coisa importante, ele pode morder, ele pode arranhar, isso é conforme a sua criação, o jeito que você cria ele, porque o cão não está ali para fazer, ele está ali para viver na matilha. E o bebê é um filhote da matilha. Às vezes, o que acontece? O cachorro já tem uma certa idade, já tem certos mimos, e não teve uma disciplina, uma regra e muito menos exercício. Chega um bebezinho que também vai ser criado nesse mesmo meio, porque a gente sabe... Permitido de fazer tudo ou quase tudo. Então quando a criança começa a caminhar, começa a engatinhar, ela vai no cachorro. Mas ela não sabe como pegar, então ela pega o cachorro e puxa. Se o cachorro não tem aquela paciência, ele pensa assim primeiro: esse é um filhote, eu não posso deixar que um filhote faça isso comigo. Porque na natureza dele, os filhotes, eles estão lá embaixo. Na categoria inferior. Da socialização. Então, ele não pode fazer, então ele rusna. Seu jeito de comunicar. De dizer, não chega perto de mim. A percepção do pai e do dono do cachorro é exata, tem que chegar no momento lá e chamar a atenção do cachorro. E mostrar para ele que ele é um filhote e está aprendendo. Porém, ensinar para a criança, desde pequeno, como tocar no cachorro, como acariciar, como sentir a energia do cachorro, isso é importantíssimo, porque as crianças são o nosso reflexo. Tipo, se eu corro meu cachorro,
meu filho aprende a correr o meu cachorro. Se eu jogo água no meu cachorro, meu filho aprende a jogar água no meu cachorro. E Deus de pequeno. Agora, se meu filho vê a gente sentado vendo televisão, com o cão no meio das pernas e todo mundo junto, meu filho vai fazer a mesma coisa. E vai passar isso por toda a criação dele e se tornar um adulto que depois, quando ele tiver a família dele, os filhos dele, o cão dele, ele vai fazer o que o pai ensinou para ele. Não, meu pai me ensinou que ele pode ficar aqui junto com a gente. Se eu der um comando para ele, se eu ensinar para ele que meu filho não é um perigo, e que nem o cachorro é um perigo, eu tenho que formar minha matilha.